Paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Estou bem gripada hoje, então vou tentar cantar uns hinos, mas me perdoe se não sai muito bom, tá bom? Deus abençoe a todos. Os santos do Senhor em terra estranha estão, caminham com fervor em peregrinação, estão buscando lar de esplendor sem par, são co-herdeiros de Jesus. Há um lugar de eterna paz e de consolação verás. Quem se entregar a Deus, quem crer no Salvador, irá morar num lar de amor. Quem pode exprimir, quem pode explicar a glória do porvir que o justo vai herdar? Certezas deste bem, por fé agora tem os resgatados de Jesus. Há um lugar de eterna paz e de consolação verás. Quem se entregar a Deus, quem crer no Salvador, irá morar num lar de amor. Mandado é dos céus que o homem pecador aceita a eterna lei de Deus, o Criador. Justificado então terá o galardão com os que crerem em Jesus. Há um lugar de eterna paz e de consolação verás. Quem se entregar a Deus, quem crer no Salvador, irá morar no lar de amor. Glória a Deus. A ti, Deus, eu consagrei-me para sempre em ti servir. De teus dons vem revestir-me e de amor também cingir. Vem manter-me sempre firme, bem disposto a te ouvir. Glória a Deus. Ao bom Pai, ó Deus eterno, consagrei meu coração. Com sublime amor superno, me prometeu o galardão. Nesta graça preciosa, sou ditoso
consagrei meu coração com sublime amor superno, me prometeu o galardão, um futuro muito glorioso. Eu achei em ti, Senhor. Oh, bom Deus, fiel, piedoso, revesti-me de amor. Eu aguardo ansioso ver teu rosto, ó Criador. Ao bom Pai, ó Deus eterno, consagrei meu coração com sublime amor superno, me prometeu o galardão. Glória a Deus. Me perdoem, tá muito ruim. Tem que respirar muito. Às vezes você quer respirar no meio do hino e você não pode, fica difícil. Mas vamos cantar mais alguns hinos. Quando a voz estiver travando, aí eu paro, tá bom? Irmãos, vamos cantar um hino difícil, porque eu só cantei na igreja esse hino, nunca cantei aqui solo. Mas eu pensei assim em um hino, né? Pedi para Deus mostrar um hino e Deus mostrou 444. Até confundi achando que era o Cordeirinho, né? Que eram os outros hinos mais fáceis. Mas é um hino difícil. Só que para confirmação, quando eu fui abrir no 444, quando eu abri, meu dedão caiu bem em cima do hino. Caiu em cima do hino que Deus tocou no meu coração. Como confirmação que realmente Deus quer esse, tá? Não vou cantar muito bem, porque eu me lembro só um pedacinho por causa da parte da boca das crianças, né? Que falou perfeito louvor. Mas as outras partes eu não consigo muito. Mas presta atenção na letra. Vamos ver o que Deus quer passar para nós, tá bom? 4:4. Ó meninos, exaltemos. Ó meninos, exaltemos a Jesus, o Salvador. Sempre alegre seguiremos ao amado e bom pastor, pois na boca das crianças é perfeito louvor a Jesus, nossa esperança é a de Deus, o Criador. Nesta terra proclamemos que Jesus é o Salvador. Com fervor manifestemos seu sublime e grande amor. Quando juntos estivermos na cidade de esplendor, todos nós contemplaremos ao amado e bom pastor e bom Redentor. Ao amado Redentor. Olha, eu não vou deletar esse vídeo, tá? Vai ficar esse vídeo pra vocês verem que realmente que Deus passou aqui. Eu não sei cantar muito bem. E com a gripe, aí o medo de você errar, aí você repuxa mais. E não dá pra mim pegar
um celular agora para tocar junto, porque se eu parar aqui, eu vou ter que ir lá, né, pegar um celular, né, e tá tudo ocupado. Então ficou complicado. Mas ó, vamos soletrar esse não para vocês entenderem e guardar no coração, tá? Eu vou soletrar, eu não vou cantar. Ó meninos, exaltemos. Ó meninos, Deus chama, né, as crianças de meninos. Vai ter momento que Deus chama cada um de vocês, nós, de menino. Porque aqui Deus está falando com todos. Todos nós subiremos na cidade de esplendor. Então, Deus não falou que só os meninos. Então, quando Deus passa o recado, é para todos, né? Ó meninos, exaltemos a Jesus, o Salvador. Sempre alegres seguiremos ao amado e bom pastor. Pois na boca da criança é perfeito o louvor. Então Deus deu um recadinho. Na boca da criança é perfeito o louvor. A Jesus nossa esperança e a Deus o Criador. Nesta terra proclamemos que Jesus é o Salvador. Com fervor manifestemos seu sublime e grande amor. Quando juntos estivermos na cidade, quando juntos estivermos na cidade de esplendor, todos nós contemplaremos nosso amado Redentor. Então aqui Deus pede para que vocês proclame o nome de Jesus Cristo. Fala dele para os seus amigos, fala dele para sua família, fala dele para todos que estão ao teu redor, vizinho, companheiro de trabalho, de colégio, né, para as mocidades, né, aí vai para a mocidade, né, para os mais jovens, apesar que tem mais velho também, né, nos colégios, né, mas quem trabalha também, na limpeza, em tudo, eu levava para o meu trabalho. Eu acho que eu irritava tanto meus amigos de tanto querer falar sobre a palavra de Deus, o que Deus falou para mim, o que Deus falava que ia acontecer. Eu sempre fui boca aberta de falar o que ia acontecer. Foi por isso que agora eu passei essas provas tantas, porque eu falava para alguém o que Deus falou, o que Deus ia fazer, e aconteciam umas coisinhas aí que não quero falar no assunto, né? Mas por quê? Porque a gente tem que programar, falar sobre Deus, não o que ele vai fazer na nossa vida, não alguma coisa assim que ainda ele vai fazer, mas o que ele já fez, as boas obras, as bênçãos, pode falar, até os puxão de orelha, até as provações, eu fiz assim, Deus cobrou de mim. Pode falar também, isso aí também pode falar, porque vai ser um conserto para alguém que ainda vai errar ou que errou, aí sabe que pode e que não pode. Mas programemos quer dizer que Deus quer que vocês apliquem o evangelho dele, fala sobre ele. Aqui ó, nesta terra proclamemos que Jesus é o Salvador, com fervor manifestemos seu sublime e grande amor. Fala do amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus que ele tem por nós. Quando junto todos os escolhidos, chamados, são muitos chamados e poucos escolhidos. Tenta ficar aí na fila dos escolhidos. Eu também quero ficar na fila dos escolhidos. Não sei se eu sou escolhida, mas Deus sabe. Quando juntos estivermos na cidade de esplendor, todos nós contemplaremos nosso amado Redentor. Então, são todos. Tá bom? Deus abençoe. Vamos cantar o hino 237. Deus é por mim. Deus é por mim, Deus é por vocês, Deus é por cada um de nós. Glória a Deus. Deus é por mim, nada devo temer, porque hei de duvidar. Ele em tudo me pode valer, só nele vou confiar. Do mundo já separado estou,
Nada no mundo jamais poderá privar-me do seu amor. É esse amor que me conduzirá ao reino de esplendor, ao reino do Criador. Do mundo já separado estou, foi Jesus quem me separou, com seu sangue precioso me resgatou. Para os fiéis não há condenação, Jesus é seu defensor. Sobre a morte eles triunfarão na volta do seu Senhor. Glória a Deus. Do mundo já separado estou, foi Jesus quem me separou, com seu sangue precioso me resgatou. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Não vai dar pra me cantar mais, que tá ficando muito ruim a minha voz. Vamos ver o que Deus passa aqui pra nós. Deus é por mim, Deus é por vocês. Nada nós devemos temer. Deus é por nós, vamos dizer assim. Deus é por nós, nada devemos temer. Porque nós há de duvidar? Ele em tudo me pode valer, ele em tudo nos pode valer. Só nele vamos confiar. Do mundo já separado nós estamos, todos os batizados, tá? Do mundo já separado nós estamos. Foi Jesus quem nos separou. Com seu sangue precioso nos resgatou. Nada no mundo jamais poderá privar-nos do seu amor. É esse amor que nos conduzirá ao reino do Criador. Para os fiéis não há condenação. Jesus é seu defensor. Sobre a morte eles triunfarão na volta do seu Senhor. Isso aqui tá ligado a uma mensagem que eu passei ontem. Nós vamos, depois que nós falecemos, nós vamos para o paraíso. Mas na volta do nosso Senhor, que nós vai saber se nós vamos subir ou se nós vamos descer, né, para o abismo. Conforme as nossas obras. Nós acreditamos que é assim, eu estou bem, graças a Deus, eu creio que Jesus vai me levar. Tá, a gente tem que crer? Tem que crer, sim. Mas a gente tem que fazer nossas boas obras, porque ainda que nós creia, mas nós não cumpre a vontade de Deus, dos mandamentos, da obediência, da reverência, do temor, dos cuidados que Ele pede, nós não vamos. Nós não pode mentir que vai, né? Porque Deus vai fazer uma balança, né? Das boas obras e das más obras, né? Fala justiça, né? Se vocês verem, eu já vi na sala do meu advogado. A justiça tem uma balança, é um homem com uma balança. E tem a balança, né, de um lado e do outro, né? O que pesar mais é o que tá valendo, né? Então, assim,
A justiça é a mesma coisa, a divina. Deus vai apanhar numa balança as boas obras e as más obras. Já está calculado, né? Deus já sabe. A gente não sabe. Então, por isso que nós temos que fazer as boas obras. Aí aqui, Jesus, ele vai nos defender sobre a morte, nós triunfarão na volta do nosso Senhor. Do mundo já separado, nós estamos. Foi Jesus quem nos separou, com seu sangue precioso que ele morreu por nós. Com seu sangue precioso nos resgatou. Então, se você já é um resgatado, se você já está separado, Deus já separou essa ovelhinha aqui. Eu amo essa ovelhinha. Então, fica ali, quietinho no seu rebanho, fica ali, cuida das suas coisinhas ali, né? Faz o que é certo, o que Deus falar para você. Olha, se tem uma coisa que eu nunca tenho dúvida, seja qual pequena falha da gente. Se a gente perguntar para Deus, Deus, eu fiz errado, Deus, eu errei, ainda que às vezes nós não fala, ainda que às vezes nós não vai buscar a palavra para isso, mas ele vai falar se você errou, se você não errou, se você está no caminho certo, se você está no caminho errado. Tudo ele fala, por isso que essa importância de você congregar sempre, buscar a palavra sempre, porque Deus sempre nos alerta das nossas falhas, dos nossos erros, do amor dele e da misericórdia, de quando ele nos perdoa por nossas fraquezas. Deus sempre revela. Aí para vocês que não sabe, fala agora que Deus celestialmente. Tem muitos, né, aqui, né, que não servem a Deus, que eu já fiz isso no meu passado, que vai buscar na, ai, como que é o nome? Nos síganos, é outro nome que fala, né? Mas é síganos. Lá, entra lá no dia dos síganos, qual vai ser o seu dia hoje, o que, que vai acontecer, né? Seja um alerta ou não. Astrólogos? Não lembro o nome. Astrologia, alguma coisa assim. Vai perguntar nos signos, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tive um sonho e eu já estava batizada. E eu fui pesquisar, né, sobre esse sonho meu. Não é negócio daqueles negócio de lemon, não. É pesquisar no YouTube. Ali entra no Google, né, sonhar com tal coisa, que isso significa. Aí eu fui pesquisar. Naquela semana mesmo Deus falou, não tem eu para te falar os sonhos? Você teve que procurar, ai, não lembro como que Deus falou. Você foi procurar revelações de sonhos no nome lá, eu não lembro o que Deus falou lá, mas eu tinha realmente entrado no Google, pesquisado sobre os sonhos e pesquisado aquilo que eu havia sonhado, né, que era algo da minha casa. Aí Deus falou: "Não pode dobrar o joelho, pedir a mim para que eu revele o sonho para você? Eu estou aqui para revelar os teus sonhos. Basta você buscar a mim e perguntar, eu revelarei para você." Então, ali, seria quase as mesmas coisas de outros deuses, entendeu? Procurar no Google alguma coisa, porque quem, na verdade, posta aquelas coisas, essas pessoas, assim, que tenta interpretar os sonhos, mas muitas das vezes nem é real, nem é verdadeiro. Mas antes eu gostava de ver isso, ver signo. Então eu sempre gostava de procurar, né, o que, que ia acontecer. Sempre tinha mensagem no meu celular todo dia sobre o meu signo, que é escorpião. Então, assim, depois que eu continuei fazendo assim às vezes, Deus cobrou. Então, tudo Deus nos ensina. Então, hoje, se eu tenho um sonho, o que, que eu faço? Eu dobro meu joelho, se aquele sonho. Às vezes é um sonho que não sai da tua mente, né? Então, quando ele não sai, quando você esquece, porque é passageiro. Mas quando ele não sai, ele grava ali, Deus está tentando te mostrar alguma coisa, ele está tentando te alertar de alguma coisa, ele quer te mostrar o que vai acontecer. Então, às vezes é uma coisa difícil para você que você viu no sonho, Deus já quer que você ore, porque ele vai te livrar lá na frente. Mas é necessário que você ore. O ano passado ia acontecer algo assim bem difícil para mim, se tivesse acontecido essa situação, ia me afastar um pouquinho da igreja, ia ser difícil de eu ir congregar,
da forma do sonho que Deus havia mostrado, e eu teria que mudar de endereço, né? Devido às provações que estava passando. E isso ia me atrapalhar de congregar, só meu esposo ia ir debaixo de chuva, ou seja, o que for, ia correr risco à noite, ia correr perigo de assalto, de muita coisa. Então, eu e a minha neném já não ia poder ir congregar, ia ser difícil de manhã, ia ser difícil quando chovesse, e à noite seria impossível por causa dela e também a distância. E Deus me trouxe esse sonho, e naquilo eu orava a Deus e chorava e perguntava para Deus e perguntava para Deus daquele sonho. Até que eu não falei pro meu esposo desse sonho. Até que alguém soltou uma conversa e uma criança, né? Soltou uma conversa, tá acontecendo assim, assim, né? E devido à minha prova, né? Você não vai precisar mais disso porque vai acontecer assim, assim. Não vou falar pra vocês, tá? É, daí naquele sonho, daí eu vi que há uns 3 meses atrás Deus já tinha me mostrado um sonho. E depois que essa criança soltou isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu fui conversei com meu esposo, não, jamais, não, não posso, não quero, é distante, né, da igreja, eu não posso, eu tenho meu compromisso, isso e aquilo. Só que ele passava um sustinho em mim antes, ele falava, se a gente não conseguir tal, a gente vai ter que mudar de endereço, a gente vai ter que sair daqui, e daí eu falei, e eu, como que eu vou congregar? Ele, você vai ficar em casa e só eu vou congregar. Então, foi na hora que eu comecei a orar, chorar, jejuar, dobrei meu joelho e conversava firmemente com Deus. E daí, realmente aquilo estava acontecendo, mas Deus abençoou que não deixou faltar na parte que mais nos prejudicaria, ainda que faltasse, né, alimentação, mas a necessidade de não poder mudar de endereço, Deus não deixou. Então, essa é a importância do sonho. E dessa vez eu não fui buscar na internet, eu fui buscar com Deus e fiquei na comunhão. Quando chegou para mim essa notícia, aí eu pensei, é coisa de criança. Aí foi quando eu falei com meu esposo, não, de jeito nenhum, jamais. Então foi na onde eu comecei a orar para Deus não mudar o coração dele e para Deus eu falei, Senhor, as coisas tá tão difícil, mas não deixa faltar nessa parte, que era o aluguel. Agora soltei, que era o aluguel. Então, faltou muita coisa, mas Deus não deixou faltar no aluguel, Deus não deixou faltar, Deus não deixou nós envergonhados no aluguel, Deus não deixou nós envergonhados na água, na luz, na internet. Isso aí nós nunca ficou devendo, graças a Deus. Deus permitiu a prova, sim, Deus permitiu as enfermidades na minha bebê, em mim, e até meus filhos, assim, bem pouquinho, né? Até meu filho tava com febre ontem, né? Tava dodói ontem, minha filhinha. Mas assim, Deus podia deixar faltar no remédio, na alimentação, mas o aluguel não, a internet não, a água e a luz. E eu orava a Deus também pela internet. Por quê? Porque quando eu não podia congregar, eu vejo culto online. Eu vejo culto online aqui de Chile. É, de Chile, acho que é de Chile, se eu não me engano, que eu tô vendo bem menos, porque tem que ficar muito na comunhão para você entender as palavras. É de Bolívia e de Costa Rica. Costa Rica, graças a Deus, eu já consigo entender bastante. E Costa Rica. Então, e também o do Brás, né, São Paulo. Então, eu gosto muito de ver esses cultos. Então, quando eu não podia ir por causa da enfermidade da minha filha, ou por causa da minha enfermidade, por causa da chuva, eu vejo esses cultos online. Então eu falava, Senhor, não deixa faltar para a internet. Quando meu esposo falava, nós vai ter que deixar o dinheiro da internet, né? Vai deixar cortar. E eu orava a Deus e pedia. E ainda a internet estava bem fraca. Olha pra você ver, quando Deus faz a obra, Deus faz a obra. A internet estava bem fraca e toda vez que eu deixava de ir no culto de jovem, às vezes por causa da chuva, às vezes ânimo alguma coisa, né? Alguma coisinha. Aí
Eu clamava a Deus para não deixar falhar a internet, porque sempre dava umas travadas. Eu ficava triste, meu Deus, por que que eu não fui no culto? Lá não ia travar a internet, lá não precisa de nada. E eu ia estar presencial. E eu fiquei em casa para ver e agora eu tô perdendo. Então eu ficava assim muito triste mesmo, muito atribulada mesmo. Aí eu começava a orar a Deus, pedir para Deus colocar a mão na internet, para Deus trazer a internet, não deixar falhar. E sempre nessas necessidades de provação assim, eu preocupada com a internet. Aí eu pedi para Deus, né, aumentar nossa internet, né, não deixar ficar falhando. Meu esposo foi fazer o pagamento, eu tava junto com ele. Ele foi fazer o pagamento da internet e a moça pegou e ainda, para falar para vocês, a minha internet estava tão ruim que eu lá no culto, lá, aqui, né, presencial no culto, Deus usou de uma criança que sempre sentava do meu ladinho quando eu estava grávida. Ela escreveu um salmo e me deu para mim de presente. E no salminho dela estava escrito, eu acho, eu não lembro se ela deu pra minha bebê ou foi pra mim, mas ela entregou na minha mão. E ela escreveu o nomezinho dela, tudo, e dela apanhou: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a minha prova estava tão grande, que eu pensei: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que neste momento? E foi naquilo, foi na internet, porque o que mais pedia para Deus? Não deixar faltar o alimento do céu, os cultos online. E naquele momento assim, naquela semana assim, Deus permitiu da internet ficar mais forte. Aquele dia não travou mais a internet. E logo depois, quando meu esposo foi pagar a loja, ele falou: Olha, tá travando muito a internet, tá bem ruim e a gente não sabe o que tá acontecendo. Aí ela pegou e falou assim: Ai, tem mais mega aqui, tanto. Tanta mega, assim, sim. Ele, mas não é mais caro? Ela falou, tá numa promoção hoje, né? Vai ser tanto. Era R$ 3 a mais. Não lembro se era cento e pouco megas a mais ou 200 megas a mais, por R$ 3 a mais. E daí meu esposo aceitou na hora, né? Só ia aumentar 3 e pouco, se eu não me engano, ou seja, 5. É baixo de 5. Aí ele aceitou. Meu Deus, a internet não travou mais, meus cultos não travaram mais, eu pude ver o culto em paz. E cumpriu o salminho que a menininha me mostrou, né, que deu para mim. No culto de jovem, ela me deu. Não, foi no culto à noite que ela me deu. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A partir daquele salminho que ela me deu, não faltou mais a internet na hora do culto. As outras coisas faltaram, mas aquilo que eu mais necessitava naquele momento não faltou. Então, é um motivo assim de agradecer a Deus sempre, sempre. Então, lembrando dos sonhos, né? Sempre que você tiver um sonho, se você não sabe a interpretação, ora a Deus, clama a Deus, porque muitas das vezes Deus nos revela um sonho, protegendo nós de um perigo, ou protegendo nós de uma provação, ou protegendo nós, seja o que for. Seja o que for, ou às vezes ele mostra assim, ele já me mostrou algo que eu não contei pra ninguém até hoje, que eu tô esperando é, esse dia chegar. Foi um sonho com um servo de Deus e eu não contei por quê? Porque não é o momento. E se eu contasse para esse servo de Deus, muitos já riram dos meus sonhos. Eu já vi, eu já ouvi. O que que ela estava contando? Os sonhos dela? Então, eu fiquei muito triste, porque eu sonhei com um sonho com servos de Deus. Deus me mostrou algo assim, uma bênção. E eu não contei, porque senão esse servo de Deus ia ser provado e perseguido. Porque aqueles que acreditam que Deus me mostra alguma coisa, iria saber, e então iria provar esse servo de Deus. Então esse sonho eu guardei. Esse sonho eu guardei dele e da família dele. E está guardado até no dia de hoje e só vai ser revelado no dia que Deus preparar. O dia exato que Deus preparar vai ser o dia da revelação. E eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que isso vai acontecer. Só que assim,
Deus trouxe Deus trouxe uma parte agora. É que Deus espera mudança nessa família também, porque estava tudo bem. Mas devido a umas promessas que Deus fez, há um descontrole. Então Deus quer mudança em mim, né? Deus quer que eu consiga vencer minhas provações do jeito que Ele quer que seja, e também para esses servos de Deus e a família dele, Deus quer que eles também façam a mesma coisa que eu tenho que fazer. Da mesma forma assim que eu sou olhada, vigiada, se eu tô errando, se eu não tô, seja na palavra, seja na conversa, seja o que for, da mesma forma que eu tô sendo, como Deus fala, né? Da mesma forma que você medir, você será medido. Então, da mesma forma que estão me medindo, Deus está medindo também. Por quê? Porque Deus quer que eu fique do jeito que Ele quer que seja, e também é, esse servo de Deus é a família dele. Para daí Deus entregar aquilo que Deus me mostrou, que é uma bênção. Então, para Deus dar uma benção pra a gente tem que estar de acordo à vontade dele. Então, não é só eu que tenho que passar por processo. São todos aqueles que servem a Deus que tem que passar por processo do jeito que Deus quer. Do jeito. Seja coração, seja alma, seja o andar, o caminhar, o falar, tudo. Não é só Deus escolhe um José para abençoar, sim. Mas se você fazer as mesmas coisas que José fez, do jeitinho que José foi provado, você ficar ali firme e forte, você também será um José, né? Se você fizer as mesmas coisas que Daniel, que Sadraque, Mesaque, Abednego, os servos de Deus, os três amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que não sentaram à mesa do rei para comer os manjares do rei, né? Que escolhi só de verdura e legumes. Essa, assim, é uma parte de alimentação, é sim, mas é uma parte espiritual, que quer dizer, não se mistura naquilo que não é para servos de Deus. Deus já ensina a nós não se misturar naquilo que é para servos de Deus. Então, nós não deve sentar à mesa da onde tem coisas que não é para os servos de Deus. Então, isso é a mesma obediência que Sadraque, Mesaque e Abednego teve, os três amigos de Daniel, acredito que são eles, né? As mesmas coisas que eles não participaram dos manjares, é as mesmas coisas que Deus cobra de todos os servos de Deus de hoje. Porque Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã. Ele sempre será Deus. Ele nunca saiu do trono para dizer que entra outro Deus, ou não. Ele está lá no mesmo lugar, de olho, de tudo. Ele está assim, ó, feito uma câmera. Ele tá assim. Se nós faz alguma coisa errada, o que ele faz? Errou mais uma vez. Se eu errei aqui agora, ele vai fazer assim, ó. Errou mais uma vez. Se eu machuquei alguém aqui agora, as lágrimas dele vai descer. Por quê? Porque se eu machuco alguém, machuca Deus. E se alguém me machuca, machuca Deus, o coração de Deus. Ele se entristece, porque ele ama todos os filhos dele. Mas se eu fazer alguém chorar, Deus chora junto. Ele chora por aquele que está chorando e ele chora por você, porque ele vai ter que te corrigir, ele vai ter que te apertar, ele vai ter que te modelar. E ele chora. Jesus chora. Por quê? Porque dói para ele, eu vou ter que ensinar ainda, eu vou ter que apertar mais um pouquinho, vai machucar ele, vai machucar ela, mas eu vou apertar mais um pouquinho porque ela precisa aprender. Chora, porque às vezes quando os filhos da gente fazem alguma coisa errada e a gente tem que brigar, e às vezes a gente machuca, seja numa palavra ou alguma coisa, a gente depois fica triste e chora. Assim é Deus, assim é Jesus. Ele chora por nós, ele chora para nos corrigir, mas ele chora, como ele falou um dia para mim, né? Melhor você chorar hoje do que. Como que era? Melhor seus filhos chorar hoje do que você chorar amanhã.
que era se eu caísse no erro, né, no pecado, alguma coisa. Então, às vezes é melhor a gente corrigir hoje nossos filhos do que a gente chorar mais tarde. Assim Deus faz com nós. Então, ele chora antes, nos apertando, nos modelando, para ele não chorar amanhã de ter que entregar nossa alma para o adversário, ter que perder a nossa alma, porque ele ama minha alma, ele ama a sua, ele ama a sua, ele ama de todos. Então, ele prefere chorar hoje, te modelando, assim, tentando, né? Não é machucando, mas modelando, te estruturando, te fazendo se passar por um processo até você aprender a cumprido da forma que ele nos ensinou, através do teu Filho Jesus Cristo, do que ele chorar amanhã perdendo a tua alma, porque todos aqueles que se afastaram da presença de Deus, que renegaram o seu nome, que tiraram sua própria vida, né, e Deus chorou, pode ter certeza que Deus chorou, perdi mais um, né? Perdi uma alma, ela não venceu, ele não venceu, ele me abandonou, ela me abandonou. Olha, ela me abandonou por riqueza, ela me abandonou por um homem bonito, ele me abandonou por uma mulher bonita, ele me abandonou por riqueza, por luxúria, ela me abandonou pela fama, ele me abandonou pela fama, o outro me abandonou pelo futebol, ou me abandonou porque queria um dinheiro. Deus chora. Mas ele falou, é um livre habito, é um livre, espontânea vontade. Deus dá, assim, uma escolha para você. Se você quer passar o processo e segui-lo, ou você quer se afastar dele e querer os bens materiais. Então, é tudo isso Deus nos ensina. Ele dá-nos a oportunidade de nós escolher. Ele dá uma livre escolha para cada um de nós. Então, eu vou parar aqui, tá? Que já tá 42. Deus abençoe vocês, tá? E guarda isso no coração de vocês, porque eu também tô aqui aprendendo. E cada vez que eu passo alguma coisa para vocês, eu também tô aprendendo. E se eu errar, eu tô aprendendo, porque quando eu erro, Jesus me ensina, ele me conserta. Quando eu falo alguma coisa que não pode, ele envia a palavra dele, seja online, seja em Costa Rica, seja em Chile, seja em Bolívia, seja no Brás, seja aqui na minha comum, seja ali na outra que eu vou também, que eu considero para mim todas são minha comum, onde eu colocar as plantas dos meus pés, assim, eu respeito, comum, diremos assim, né, se eu precisasse falar alguma coisa com o operador, é lógico que seria na minha comum, né, alguma informação ou alguma coisa que eu errei. E também a Santa Ceia na minha comum, né? A não ser que eu perdesse o dia por devido à enfermidade alguma coisa. Mas todos os cooperadores, todos os anciões, todavia que eu coloquei meus pés em todas as igrejas, sempre há um respeito. Eu não olho para eles como uma visita ou como uma outra coisa. Eles são os cooperadores, eu sempre considero todos, porque eles são para mim todos como um pai me ensinando, como um pai está instruindo o filho, né? E tá, eu poderia considerar os outros mais velhos como vô, mas eu nunca tive ensinamento de meu vô. Eu sempre estive longe dos meus vô. E dizemos que tem um, né, que poderia considerar como meu vô. Não, eu considero como pai todos, porque eles estão me ensinando, ainda que puxa minha orelha. Estão me ensinando. Meu pai puxava minha orelha. Ó, senti de falar pra vocês. Isso aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó, foi desobediência. Meu pai falou pra mim não passar lápis no olho e eu teimei e passei. E ele falava, filha, não passa lápis no olho. Se você continuar passando, Deus vai te castigar que ele pode te colocar um câncer e você vai pagar muito caro. Só que demorou uns anos ainda, eu continuei passando. Aí depois saiu essa bolinha assim, ó. Se Deus quiser, um dia Deus vai eliminar. Eu acho que ele deixou aqui como marca pra mim ter obediência. E ficou, sabe, isso aqui. Não tô falando pra ninguém que não pode passar, mas eu tô falando algo que aconteceu comigo. Eu não posso esconder as cicatrizes, porque se Deus permitiu, é porque ele não queria que eu passasse realmente, ou foi boca do meu pai, eu não sei.
Tanto que um dia ele falou assim, pra mim não ponha piercing. Eu tinha parado um assim no nariz e eu já tinha saído da igreja, né? E tava no mundo da vaidade. E queria pôr um no umbigo. Ele falou, se você colocar no umbigo, Deus vai te dar um câncer no umbigo, você pode perder teu umbigo. E eu falei, não, vou colocar, vou colocar. E ele falou, se você colocar, Deus vai permitir uma enfermidade em você. Não tema, não tema. Ele falava assim. E eu fui buscar, um dia eu fui fazer uma visita na igreja. Primeiro eu fui na sala de piercing, né, no camelô. E eu ia colocar no umbigo e no nariz. Aí eu pus no nariz e fiquei com medo de colocar no umbigo. E daí eu fui buscar uma palavra. Também fui buscar uma palavra para fazer uma tatuagem. Ó, tô sentindo de falar pra vocês, tá? É algo que aconteceu comigo, por isso que eu tento a obediência com Deus por causa disso, porque eu sei que se Deus falar, não faça isso, não faça, e eu teimar e fazer, ele coloca a mão, ele pesa. E daí eu fui, coloquei o piercing no nariz, né? Aí fui buscar a palavra de Deus, fui congregar como visita, né? Pra mim pôr um piercing no umbigo e fazer uma tatuagem, que era meu sonho fazer uma tatuagem. E pedi permissão de Deus. Aí Deus falou assim: vá, faça. Você veio hoje buscar uma palavra para fazer uma tatuagem no seu corpo. Deus está pedindo para você, está te mandando. Pode ir, pode fazer. O inimigo vai tocar na tua carne. Na tua carne ele pode tocar. Você pode colocar o piercing, você pode pôr a tatuagem. Mas Deus te diz uma coisa, na tua alma ele não vai tocar. A tua alma é minha. A tua alma ela me pertence. Eu não estava batizada ainda. Eu estava indo congregar muito raramente, a cada 6 meses, 8 meses, um ano. E ele falou: a tua alma me pertence. O inimigo toca na tua carne, mas na tua alma ele não vai tocar. Pode fazer. Depois daquele dia, olha, eu não fui buscar mais palavra, eu não coloquei. E do nariz, 2 vezes que eu fui congregar, eu fiquei com vergonha. E daí eu chegava em casa, catava o alicate, tirava. E depois fui congregar, aí fui pôr ele novamente, fiquei com vontade de pôr novamente, que era bonitinho, né? E daí quando fui congregar, depois nos 6, 8 meses, aí eu fiquei com vergonha, com o irmãozinho ficou olhando pra mim, eu fiquei com vergonha. E cheguei em casa, peguei o alicate e tirei novamente. Então, assim, são coisas que Deus permitiu e são coisas que Deus castigou, né? Que é como isso aqui, né? Isso é um castigo. Então, quando Deus quiser tirar, Deus tem o poder para tirar isso, uma cirurgia. Mas um dia eu busquei a palavra, Deus falou que uma bolinha que a gente mexe, que Deus permite, pode dar até um câncer. Então, tudo tá na vontade de Deus. Tá bom? Já vai acabar o vídeo. Deus abençoe a todos. Fica na santa paz de Deus. Amém.